Em nossa websérie Bora Bater Meta, a gente já falou sobre recrutamento e seleção, sobre treinamento de boas-vindas, sobre técnicas de vendas, mas agora é hora da gente falar de um assunto muito importante que é liderança. Afinal de contas, você, como gerente de uma equipe comercial, precisa liderar pelo exemplo. E esse é o tema desse nosso vídeo. Bora nessa? A vida de um gestor de equipes de vendas no varejo seria muito mais fácil se não houvesse clientes nem equipe, certo? No entanto, esses são os principais stakeholders com os quais você precisa lidar no seu dia a dia. Por isso é muito importante que a gente entenda qual que é o nosso papel em relação aos clientes e qual que é o nosso papel em relação à equipe. Em relação aos clientes, você não é um super vendedor. Não é você que tem que estar na frente da loja, recebendo, vendendo, e nem também ser aquela pessoa que só é acionada para resolver os problemas. Você precisa estar presente sem necessariamente estar com a sua presença física ali, no balcão. Você precisa conseguir acompanhar as coisas e o cliente precisa sentir que naquela loja existe alguém que está zelando, que está orquestrando todo o processo, para que ele de fato se sinta segura e saiba que existe alguém a quem ele pode recorrer caso algo fora do comum aconteça, mas também alguém para quem ele possa elogiar um excelente atendimento. Em relação à equipe, o processo de gestão ele passa basicamente por 4 fases. A primeira delas é a fase da direção. Esse é o momento onde você comunica para a sua equipe quais são as suas metas, qual que é o foco do dia, o que você espera de cada um deles. A direção é especificamente o quê. No entanto, não basta a gente dizer simplesmente o que a gente espera das pessoas ou que resultado eles precisam alcançar no final do dia. A gente precisa também passar pela segunda fase, que é a fase da orientação. É nesse momento que você diz o como, ou seja, você explica qual que é o caminho e qual que é o jeito de caminhar para que a gente consiga chegar ao destino que foi previamente combinado na etapa de direção. Depois a gente vai para a fase de acompanhamento. E nesse momento você tem a oportunidade de verificar se a equipe está conseguindo chegar aonde foi combinado, utilizando o caminho que foi acordado. Para isso, é muito importante que você esteja próximo à equipe. De novo, não fazendo por, mas ajudando, auxiliando e principalmente observando aquilo que está sendo feito para que você possa assim passar para a quarta fase, que é a fase do feedback. Na etapa de acompanhamento, é muito importante que a gente observe sempre 2 aspectos. O primeiro são os indicadores, ou seja, eu posso extrair da minha equipe uma espécie de boletim. Como é que ela está se comportando em relação ao ticket médio, número de peças por atendimento, né? Como é que ela está em relação ao atingimento da meta. Mas essa é a parte quantitativa da história que permite que a gente acompanhe aquilo que foi combinado na direção. No entanto, existem outros fatores que são subjetivos, que estão muito mais relacionados à execução das orientações que foram dadas. E esse é o momento, de fato, de acompanhar o como o vendedor está se comportando e se isso está ajudando ele ou não a bater as suas metas. A partir do momento em que você sabe qual é a direção, tem acordado quais são as orientações e está acompanhando esse processo, aí é que chega o momento de a gente fazer o quê? A gente dar o feedback, que é a quarta fase desse processo de gestão. O feedback não é só feedback de coisa que está errada, não, gente. O feedback ele pode ser um feedback de reconhecimento, o que é muito importante para poder elevar a moral do vendedor, e também aquele feedback de orientação com foco no futuro, com foco na evolução daquele vendedor, com foco no aumento da sua performance. E é por isso que você, como gestor, precisa gerar confiança na sua equipe, para que ela perceba que essa proximidade tem o objetivo de torná-los pessoas ainda melhores. Beleza? Um outro aspecto muito importante da liderança é você liderar pelo exemplo. Sabe aquela velha frase? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Isso não cabe na gestão de uma equipe. Por quê? Porque você, como líder, se cobra da sua equipe que eles estejam muito bem em relação à aparência, com as unhas feitas, né, com os cabelos arrumados, com o uniforme ok, você precisa ser o exemplo. Assim como você precisa tratar a sua equipe como você gostaria que eles tratassem os seus clientes. Ou seja, eu falo para minha equipe ser acolhedora, eu falo para minha equipe ser encantadora, mas eu trato as pessoas de uma forma totalmente incoerente com aquilo que eu cobro. Isso não faz sentido. É mais ou menos como a gente criar, né, os nossos filhos. Eles vão repetir aquilo que a gente faz no dia a dia. Por isso que você, como gestor de equipe de vendas, precisa ser o exemplo para o time. E isso não significa ficar dando sermão, dizendo como tem que fazer ou simplesmente fazendo para que eles observem, mas agindo de acordo com aquilo que você prega. A isso a gente chama de coerência.
É muito comum que, como gestor de uma loja, a gente cometa 2 erros. O erro número 1 é achar que você é um super vendedor e ficar o tempo inteiro na frente da loja, atendendo os clientes e tentando ajudar o time a bater meta. Com isso, eu posso até alavancar o resultado, mas eu não vou conseguir desenvolver a equipe. O outro erro é exatamente o extremo disso. É você se colocar num Olimpo e ficar sempre lá resolvendo os problemas administrativos e com isso a equipe praticamente nem vê você dentro da loja. É super importante que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre estar presente e marcar presença. Porque o bom gestor é aquele que está próximo sem necessariamente estar coladinho no pescoço do vendedor, certo? E por último, mas não menos importante, assim como a gente pede para que a nossa equipe conheça o nosso cliente a fundo, você como gestor precisa conhecer a sua equipe e entender de fato quais são os seus sonhos, quais são as aspirações, o que motiva aquelas pessoas para que você possa utilizar a moeda de troca correta, que vai fazer com que o seu vendedor dê o seu melhor, não simplesmente porque você quer, mas porque você o inspira a querer isso também. E para fechar esse episódio, eu queria deixar vocês com uma reflexão. A gente sabe que no varejo, né, esse vucu-vucu, esse movimento, esses altos e baixos, faz com que nem todos os dias a gente esteja super bem. E a gente precisa, de fato, mostrar para a nossa equipe o quanto a gente pode ser cada vez melhor. A questão é, você gostaria de ser liderado por você? Pensa nisso e bora bater meta?